humildade, ela se contrapõe a uma conduta moral, a um posicionamento moral, que é o orgulho, né? E o orgulho é o primo primeiro do egoísmo. E o egoísmo, ele é a raiz de todos os males, né? E ele foi construído por nós ao longo da nossa trajetória evolutiva. Inicialmente, ele foi construído como um método de produzir a sobrevivência do organismo físico ao qual a consciência se liga. Entretanto, na medida que nós evoluímos na nossa organização biológica e na nossa organização social, nós começamos a compreender que não precisamos ser egoístas para nos preservar. Ao contrário disso, a própria vida, a própria evolução social, tecnológica, científica, nos convida a combater o egoísmo e a buscar todas as virtudes morais que se contrapõem a ele, né? A humildade é uma delas. E Jesus, que é o nosso maior modelo, ele vem falar sobre isso no Evangelho, na sua permanência aqui na Terra. Em várias ocasiões, ele nos contou alguns fatos, algumas histórias, algumas parábolas, e fez alguns pronunciamentos a respeito da humildade e da sua importância na conquista de outras virtudes, né? A humildade, ela faz com que a gente tenha as virtudes de uma maneira mais sincera, honesta. A humildade é que vai nos permitir sermos leais, de fato, ao que nós falamos, ao que nós propagamos, né? A humildade é que vai nos permitir isso, sermos leais, não estarmos envolvidos em um verniz, né, que cobre para os outros os nossos males, mas não esconde de nós mesmos aquilo que nós somos, né? Primeiro, pode passar para mim? Então, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito seriam aqueles que são considerados por outros criaturas desprovidas de riqueza. Riqueza que pode ser material, riqueza que pode ser social, riqueza que pode ser conhecimento, né? Então, aquela criatura desprovida de qualquer recurso seria uma criatura pobre, né? E por que Jesus falou que é feliz, bem-aventurado é feliz, aquele que é desprovido, né, de alguma coisa? É porque para nós aqui no planeta Terra, como bem disse o nosso amigo Márcio, conosco aqui na mesa, nós somos muito voltados ao ter, ao angariar, né, ao poder, porque o ter muitas vezes nos dá poder, né? E nós somos muito voltados para isso. E porque nós somos muito voltados para isso, nós muitas vezes observamos os outros através dessa lente, a lente do ter, a lente do poder, né? E muitas criaturas
que são desprovidas desse ter e desse poder, né, são aquelas que cultivam no seu interior a humildade, a simplicidade. São aquelas que já conseguiram colocar as suas necessidades espirituais acima, muitas vezes, das necessidades materiais. Que já deu a devida importância àquilo que realmente a alma em evolução necessita, né? Então, se nós formos considerar os pobres de espírito como, por exemplo, aqueles que têm pouco conhecimento ou pouca capacidade cognitiva, né? Uma inteligência mediana que não se destaca, né? Em nível de cognição, de capacidade de entender as coisas. Essa criatura, ela sendo considerada mediana na sua inteligência, ela muitas vezes ela acolhe melhor os ensinamentos morais do que aquela que é uma sumidade de inteligência e que aquilo que lhe escapa à compreensão, ela considera que é uma falácia, né? Que não existe. Porque aquele que é muito inteligente, se tem algo que ele não compreende, o seu orgulho prefere dizer: isso não é verdade, ou isso não existe, porque isso é incompreensível, não cabe na minha inteligência. Né? Então, aqueles que conseguem compreender, ou que não compreendem, mas entendem que há coisas no universo que lhe fogem à sua compreensão e entendimento, essas pessoas são os pobres de espíritos, né? E essas pessoas têm, muitas vezes, a chance de agir com mais conformidade às leis divinas do que aquele que se sente superior à própria divindade. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, é o capítulo 7, né? Lá tem uma referência que diz o seguinte: Jesus, pode passar? Para vocês me acompanharem, né? Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam, que aproxima a criatura de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é uma revolta contra ele, né? Então, à medida em que nós deixamos o orgulho falar mais alto, nós estaremos impondo o nosso ponto de vista e impondo a nossa vontade aquilo que é a lei divina, aquilo que é a realidade, né? E essa imposição, ela gera desconforto na nossa própria consciência, porque estamos indo contra a lei divina. Um outro exemplo que Jesus trouxe sobre a humildade está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 1 a 5. Podemos prosseguir. Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Nós conversamos aqui antes, né? Quantos de nós estamos na fase da competitividade, em que nós queremos brilhar mais do que o outro? Isso significa
na verdade, no fundo da nossa alma, uma baixa estima, né? Porque se nós considerássemos as nossas possibilidades e os nossos limites e nos conhecêssemos o suficiente, nós não estaríamos preocupados em ter que ser o maior, o melhor, o maior do que o outro, né? Mas os próprios discípulos, inclusive, perguntaram isso, né? Então, quem é o maior no reino dos céus? E aí, Jesus, para explicar isso, ele chamou assim um menino, colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos, em verdade. Quando Jesus falava, digo-vos em verdade, ele estava dizendo para a gente que isso é uma lei universal. É uma lei, né? Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, Jesus dá o exemplo da criança como símbolo da humildade. Porque a criança, ela sente que precisa de proteção. Ela sente quando o outro lhe é superior no sentido das forças, né? Com o adulto, com o pai, com a mãe. Ela compreende isso. Ela compreende que não pode tudo. Ela compreende que não sabe tudo. Ela compreende que ela não vai alcançar tudo e que nem tudo lhe é permitido. Ora, ela entende, às vezes, com uma certa rebeldia, mas aceita determinados limites. A criança é como uma esponja, ela é sedenta de aprendizado. E é assim que deve ser o espírito que deseja ter uma condição melhor fora da matéria. Então, nós precisamos aqui na Terra aprendermos a ser como a criança, buscar conhecimento, reconhecer os próprios limites, entender aquilo que está fora do seu alcance, ser resiliente com essas condições e com esses limites que a vida impõe, né? Lá no Evangelho, há um comentário sobre essa passagem de Jesus. Diz o seguinte: ele toma uma criança como o tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar, se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que não tenha nenhuma pretensão de alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então, isso está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ser semelhante a uma criança significa ser isso aqui. Entender as suas limitações, compreender os limites, buscar sempre conhecer mais, se instruir, aprender, né? E não ter esse desejo tão intenso de ser superior ao outro, mas sim de ser melhor amanhã naquilo que você faz hoje. Então, a nossa intenção deveria ser nós nos superarmos nas nossas dificuldades e falhas, e não superar o outro.
e não fazer comparações. Se nós precisamos comparar a gente com alguma coisa, temos que comparar com nós mesmos, com aquilo que nós somos ou fomos e aquilo que nós somos ou seremos, né? Passando por uma outra passagem, tem uma outra passagem no Evangelho, é grande, mas eu vou ler para vocês que é importante. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Aí disse-lhe ele: que queres? Então Jesus imediatamente entendeu a intenção daquela mãe, que estava ali querendo fazer um pedido. Aí ela diz: manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabes o que pedes, disse Jesus. Então vamos parar aqui no primeiro. Olha só o que a mãe pediu: que os seus 2 filhos fossem colocados à direita e à esquerda de Jesus, para, nessa condição, serem considerados, né, especiais, terem poder, ter posição, né? A falta de compreensão dessa mãe. E o próprio Cristo, então, disse para ela: não sabes o que pedes? Podeis vós, ambos, beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, a sua ambição está levando a essas 2 criaturas a assumir responsabilidades para as quais certamente não estariam ainda preparados para assumir. Eles responderam, os 2 filhos: podemos. Quando eles respondem que podemos, é o verniz. Não houve ali a reflexão sincera, a humildade e a reflexão: eu estou preparado para assumir a condição de colaborador do Filho do Altíssimo na terra, da missão do Cristo? Não, eles só queriam ser pessoas importantes, né? De destaque. Bom, Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. Falando exatamente daquilo que nós falamos aqui no estudo anterior, que no mundo evoluído, as criaturas, elas não ambicionam mandar e ter poder. Elas desejam servir. Elas querem ser o serviçal. E esses que querem servir e se propõem a assumir toda a tarefa do serviço, são esses que se destacam na lei do amor. Se queres amar, aprenda a servir. Assim, não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior. Aquele que quiser se tornar o maior, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, olha aí, gente, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então aqui a gente compreende a dificuldade que teria, aqueles 2 filhos, na condição de servir a humanidade.
E aí Jesus, em momento algum, disse a eles que eles não teriam condição. E Jesus sempre lembrou que aquele que está em condição de servir, ele se apresenta para servir. Né? Deus o convida e ele se apresenta prontamente para aquela tarefa. Bom, então, você conseguiu? Obrigada. A ponta aqui, né? É o de cima? Esse de baixo. Tá, obrigada. Bom, então vamos lá. Aí, na interpretação dessa parábola, o Evangelho segundo o Espiritismo ressalta uma coisa importante, né? Que os primeiros ao morrerem levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para a outra vida. A riqueza, títulos, glória, nobreza de nascimento, nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho. Né? Então, quando nós damos alento, alimentamos, né? Quando nós afagamos o orgulho que existe dentro de nós, quando nós o alimentamos com estas atitudes, com esse comportamento, né? De não reconhecer as próprias limitações, de não aceitar muitas vezes os desafios que a vida lhe coloca, de não aceitar as circunstâncias que a minha aprovação me coloca, de não aceitar o que eu sou, muitas vezes o corpo físico, como ele o é, a condição social que eu tenho, que me é necessária para a tarefa que eu vim desempenhar. Então, muitas vezes eu vou com o meu orgulho alimentado por meus sentimentos, eu vou fazendo crescer em mim a revolta. E eu, muitas vezes, me torno um eterno insatisfeito com a vida, porque eu não sei ser grato àquilo que já tenho. A humildade nos ensina a sermos gratos. Gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo corpo, gratidão pela situação social que tenho, gratidão pelos recursos que a vida me proporciona. Gratidão pelos desafios. Se nós conseguirmos alimentar a humildade, nós temos que começar a agir com gratidão para alimentar a humildade. Hã? E aí, em outra passagem, Jesus falando da humildade. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam, o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos em último lugar, a fim de que, quando ele vos convidar,
aquele que convidou chegar, vos diga: meu amigo, vem mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se abaixa será elevado. Isso aqui, Jesus não está se referindo a se humilhar, né? A humilhação é uma situação de sofrimento, não é de humildade. Você se sente humilhado quando você acha que é mais merecedor do que está acontecendo com você. Isso não é humildade. Então você sofre com o que acontece com você e você se sente humilhado. Se você está se sentindo humilhado, é naturalmente porque você se sente melhor e maior que alguém e não merecedor do que acontece com você naquele momento. O orgulho começa a falar mais alto do que a humildade. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais o que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado orgulho e ambição. Ora, o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem dizer a respeito dessa parábola? Que Jesus, primeira coisa, ele ressalta a necessidade da humildade e de você perceber o seu lugar no universo. Perceba o seu lugar no universo. Perceba quem você é. Conheça-te a ti mesmo. E na medida em que você reconhece o teu papel no universo, faz a tua parte, age de acordo com isso, com a sua consciência plena, você é chamado a colaborar em tarefas nobres, porque você vai ser prestativo, vai conseguir auxiliar com os teus exemplos, com a boa palavra, com os teus atos, com os teus pensamentos. Você vai ser um grande colaborador. E você será chamado à tarefa. Não porque você é mais importante do que os outros. Não porque você é mais inteligente do que os outros. E não porque você é mais humilde. É porque você conhece a si mesmo e sabe exatamente o teu lugar. E com isso pode muito colaborar. Bom, sem a humildade, se nós não tivermos a humildade cultivada em nós, o que nós temos são virtudes de verniz. Nós falamos isso aqui, né? No estudo anterior. Nós estamos envernizados, bonitinhos por fora, mas cheios de cupim por dentro, né? Precisando de uma reforma interior. Então, muitas vezes nos adornamos de virtudes que nós não possuímos, como se nós trouxéssemos um vestuário para ocultar as enfermidades do nosso corpo. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes é que os distinguem uns dos outros aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos, os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. E nós temos, meus queridos amigos, o testemunho de vários espíritos
que desencarnaram na condição de nobres e que, ao chegar ao mundo espiritual, eles entraram em choque porque perceberam que muitos daqueles que lhe eram súditos, que lhe eram serviçais, apresentavam-se em condições espirituais muito mais equilibradas do que eles mesmos. Que o título de nobreza em nada os promoveu nas verdades divinas, nas leis do universo. Isso é válido apenas aqui. Isso tem algum papel, alguma função apenas entre nós na Terra. A nossa verdadeira trajetória, que é a trajetória espiritual, ela não necessita desses valores. E a vida, ela é eminentemente espiritual. A fase material que estamos vivendo, o mergulho no corpo, é muito transitório. O que são, como disse o nosso companheiro Márcio, 80, 100 anos de vida diante de uma eternidade que nós somos convidados a cumprir? É nada, né? Então precisamos começar a valorizar mais as virtudes morais e valorizar e se preocupar menos com os valores materiais. Bom, por quê? A vez de ter em maior estima o brilho que encanta os olhos do que o que toca o coração. Está lá no Evangelho. Porque fazeis da opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhai o verdadeiro mérito na obscuridade. Séculos de cupidez, séculos de dinheiro, né? Dizeis, sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais sobrepujarem o bom senso, a razão? Por quê? Quem está perguntando isso, gente, é os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1860, quando foi compilada e psicografada essa mensagem. Quantos séculos essa frase, essa pergunta já foi feita para nós? E quão atual ela ainda é? E quão pouco nós nos modificamos desde então? Desse fato sofre hoje, porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos, né? Então, a lei divina, ela é implacável e inadiável. Nós falamos aqui, no estudo anterior, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a lei divina cobra de nós a nossa postura e a nossa posição que lhe é contrária. Portanto, se nós formos observar o nosso comportamento, a origem do nosso sentimento de orgulho e de egoísmo que se contrapõe à humildade, nós vamos ver que a alma, ela, quando se construiu ao longo do tempo, nas diversas ocasiões em que teve que atuar sobre a matéria, ela absorveu alguns automatismos que eram necessários naquelas fases em que a consciência estava em desenvolvimento. E, muitas vezes,
são automatismos que foram importantes para a preservação da vida na Terra. Entretanto, esses automatismos foram evoluindo para emoções, dando origem às emoções. E o controle sobre estas emoções foram gerando diversos conflitos dentro de nós, que ora atendia às necessidades do prazer, ora atendia à necessidade da destruição, né? Que é a pulsão de vida, a pulsão de morte. No atendimento a essas necessidades que nós trouxemos no nosso automatismo, o que acontece? Nascem as virtudes e também os vícios morais, né? Que muitas vezes são decorrentes dessas visões que temos distorcidas da nossa realidade. E muitas vezes alimentando desejos que não são adequados à nossa evolução. Criamos uma ilusão. A ilusão que o prazer é a finalidade de tudo, né, que se faz, e que o sofrimento é, para nós, um verdadeiro inimigo. Que nós somos a cereja do bolo, né, nascido para sermos os melhores do que, os mais poderosos do que. Então, nessa perspectiva, nós todos estamos muito mais próximos do orgulho do que da humildade. Então, qual é, na verdade, o nosso lugar à mesa? Qual é? Qual é a nossa posição no universo? Né? Quem encontra o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois observa os seus limites, divisa a sua fronteira e não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática, então, o amor ao próximo. A humildade é uma simplicidade com lucidez. E para termos lucidez, nós precisamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Essa lucidez nos permite despojarmos dos enganos e das ilusões da vida, que muitas vezes corremos atrás, como se fosse a coisa mais importante na Terra, para a nossa consciência. E o orgulho? O orgulho, na verdade, é fruto de uma ótica mental distorcida, onde eu acho que o mundo está a meu serviço. As pessoas existem para me beneficiar. Tudo o que acontece em volta de mim precisa me trazer alegrias, prazer, e que o sofrimento tem que ser evitado a qualquer custo. Ora, ninguém faz apologia a sofrimento. E ninguém deseja sofrimento como forma de viver. Mas nós temos que entender o sofrimento, entender o desafio. E antes mesmo que a gente trabalhe ou busque aliviar o sofrimento, nós precisamos compreender a sua mensagem. O que ele quer nos dizer? Onde eu preciso melhorar para que isso saia da minha vida? Para que eu modifique esse quadro que me causa sofrimento. O que eu realmente estou precisando fazer em mim mesmo? Não é a culpa do outro, não é a culpa de quem lhe impinge um sofrimento, e nem é a nossa culpa. O sofrimento não quer levantar culpados, algozes. O sofrimento,
ele é pedagógico para nos ensinar alguma coisa. E quando nós nos dispusermos a entender o sofrimento como elemento pedagógico, nós começamos a lidar com o sofrimento de uma forma diferente. E ele começa a sair da nossa vida, porque nós estamos aprendendo. Né? Então, a humildade e a caridade, elas são irmãs. E elas andam sempre de mãos dadas. São os meios mais eficazes de obter graça diante do Eterno. Isso foi falado por Adolfo, bispo de Argel, em 1862. E eu pergunto para vocês, será que essa fala tem sentido para mim hoje? Tem, né, gente? Muito sentido para todos nós. Então, temos que nos conscientizar que para a conquista da humildade, nós precisamos fazer uma grande reflexão interior, nos conhecer e aprender a domar as nossas más inclinações. Lembrando sempre a palavra de Jesus, que aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que aprenda a servir. Vamos aprender a servir. À medida em que nós servirmos, né, nós estaremos promovendo a nossa própria humildade e aprendendo com ela. Então, eu agradeço a todos o carinho e as vibrações de paz e peço a Jesus, né, que ampare a todos vocês, aos familiares, e nos dê sempre o conforto da luta diária. Lembre-se que o verdadeiro espírita não é o que sabe tudo, que leu todos os livros, né, que está na casa espírita todos os dias, todas as semanas. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Né? Esse é o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão. Muita paz a todos. Uma boa noite.